Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais antropolinguagem, né? Para responder essa pergunta: como resistir ao sistema, não é? Esse vídeo é voltado para todas as pessoas que são cidadãos conscientes, que estão sempre estudando, que lutam por justiça, né? Que estão sempre procurando meios para progredir espiritualmente também. De certa maneira, não é tão difícil a pessoa progredir espiritualmente. O mais difícil é não sofrer com as injustiças e com as opressões do sistema. Entendeu? Então, assim, de certa maneira, todos nós conseguimos, no ambiente, nosso lar, nosso trabalho, né, progredir nos nossos estudos, progredir espiritualmente, nos tornarmos mais experientes, menos apegado, né, ao ego e às ilusões, né, das nossas paixões. Entretanto, como nós podemos resistir ao sistema? Uma vez que ele é opressor, ele é injusto, né, ele divide as pessoas. Agora, de certa maneira, assim, o ódio, né? O ódio virou uma espécie de fermento, né, da internet. As pessoas vão cada vez mais, no geral, vaidosas, né, porque elas não aceitam críticas e não querem se orientar por consenso, não é? Você acha que a primeira coisa que nós temos que fazer é pensar que a resistência ao sistema capitalista é algo muito difícil, não é só difícil, né? É difícil no nosso cotidiano nós sermos uma pessoa boa, uma pessoa tolerante, uma pessoa amável. É difícil, mas nós conseguimos, apesar dos erros e tropeços. Mas resistir ao capitalismo é muito difícil. E não pode ser uma luta só individual, tem que ser uma luta coletiva. E essa luta, quando ela é coletiva, quando ela é voltada por interesse comum, ela não pode ser uma luta, olha que eu falo, partidária. Por quê? Porque os partidos, eles dividem. Então nós temos que nos orientar pelos valores democráticos, né? E pelo letramento, que é o quê? Que é a difusão do conhecimento, da literatura para a sociedade. Né? Nós estamos vendo as crianças, agora nós temos um exemplo aí do Farmar Aula, né? As crianças, talvez por serem ingênuas, por terem poucos preconceitos, conseguiram o quê? Estão conseguindo se organizar. Muita gente está criticando as crianças por achar que isso é uma besteira, uma idiotice. Pode ser até uma besteira, pode ser até uma idiotice, mas elas estão se expressando, elas estão pondo essas besteiras, essas idiotices para fora, e isso tem valor terapêutico, não é? Então é válido, e é uma brincadeira também, né? Então se as crianças elas estão conseguindo, pelo menos nesse momento, burlar um pouco o sistema, sair um pouco da mídia, sair um pouco da internet, né, para expressar o conteúdo que elas têm, mesmo que esse conteúdo nos pareça ser bobeira, besteira, idiotice, pelo menos elas estão o quê? Elas estão exteriorizando, elas estão se conhecendo melhor, não é? E isso é o quê? Tem um valor de autoconhecimento, porque elas, com certeza, esse movimento não vai durar para sempre. Né? E eu acredito que, no geral, ele vai fazer mais bem do que mal. Né, farmar a aura, né? Por quê? Porque ali, de certa maneira, eles estão se humilhando, né? Depois de um tempo eles vão dar muita risada. E para ser humilde tem que aprender a se humilhar. Gente, como então, voltando ao assunto, resistir ao sistema? De uma maneira que não seja apenas pela política ou por uma ação particular, cotidiana, individual. Tem dois caminhos. Os dois se combinam. É o cultivo da virtude, das virtudes. E o que é virtude? Virtus vem do latim, significa força e eficiência, né? Que por sua vez vem do grego, né? Eleté, né? Que significa equilíbrio e eficiência.
né? Excelência. Então, do grego é equilíbrio e excelência, traduzido para o latim, que é equilíbrio e força, né? Então, de certa maneira, ser virtuoso é ser equilibrado, eficiente e forte. E a primeira lei, assim, da virtude, para a gente, entre aspas, pregar a virtude, é não sinalizar a virtude. A virtude não é discurso, virtude é ação. Virtude também não é valor. A virtude funda o valor, porque virtude é ação, é uma ação racional, voltada por interesse comum, não unicamente para os interesses privados, para os interesses particulares, né? Então é muito, muito difícil ser virtuoso, porque a primeira coisa que tem que ser é humilde e não sinalizar, não discursar virtude, não exigir que os outros sejam. Porque senão sabe o que vira? Vira hipocrisia, vira loucura, vira perseguição, vira mais aí uma seita, maldita, né? Como muitas seitas que nós temos aí. Então é cultivar as virtudes, promover as virtudes pelo exemplo. E se esforçando em ser humildes e não sermos arrogantes e soberbos, que é uma coisa muito difícil, porque quem estuda muito acaba escorregando neste pecado. Outra coisa, o outro ponto é o letramento. É difundir a literatura clássica e moderna. Estimular as pessoas a lerem os livros. Fazer leituras públicas das grandes obras de filosofia, de história, da literatura. Estimular grupos de leituras. Estimular círculos literários. Isso é difícil? É difícil. Mas aos poucos, né? Se nós formos dar os exemplos, a gente vai colhendo pequenos resultados. E se isso for feito por muitas pessoas, no limite, a gente vai conseguir transformar também muitas outras pessoas, somar. Então, a estratégia, uma estratégia que tem que ser paciente, humilde, discreta, para evitar o sensacionalismo, a espetacularização, né? Para evitar o lobby, porque se uma coisa faz sucesso, logo vai vir as empresas, né, querendo corromper, querendo transformar, vulgarizar aquilo. Então, não estou falando que a gente tem que ser inimigo dos recursos, inimigo de receber o salário pela prática do bem. Basicamente é o seguinte, sim, eu acho assim, se a gente conseguir organizar qualquer coisa, farmar uma filosofia e que ela faça sucesso, ela tem que estar madura para não se corromper ao sucesso. Entendeu? Então, assim, no geral, gente, é isso. Existem outras possibilidades? Existe, e eu vou falar para vocês, né? Uma coisa que é muito interessante é criar grupos, por exemplo, para as pessoas contarem causos, lendas, falar sobre os seus sonhos, que essa parte do fantástico, do imaginário, é muito reprimido pela civilização, pelo sistema. Então é uma coisa boa também. Eu pratico isso, eu organizo oficinas culturais gratuitas, organizo sarais, mas é difícil. Estou sempre ali organizando assim, sempre estou comparecendo com umas 5, 6 pessoas no máximo. Né? Mas é possível. E se eu estou, esse vídeo é voltado para você. E nós temos que ser solidários, nós temos que ser amigos uns dos outros, nós temos que nos aprender a sofrer humilhações sem ficar com raiva, sem rivalizar. Nós temos que lutar contra a competitividade negativa, tóxica, predatória do capitalismo, que está destruindo não só a natureza, o ecossistema terrestre, mas está destruindo as relações humanas. Meus amigos, tem o Pix aí embaixo, o Pix é o número do meu celular. Se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito, porque é difícil produzir conteúdo quando você não monetiza, quando você não é financiado. Então peço encarecidamente que vocês contribuam com qualquer valor. O Pix está embaixo, se vocês quiserem ter conteúdos como esse, né? E porque minha pesquisa, meu estudo não para nunca, mas a ajuda financeira, né? A contribuição de vocês me estimula a produzir muito e muito. Muito obrigado por tudo, acompanhe o canal e até a próxima. Um abraço, até mais, tchau, tchau.